Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei essa apresentação de célula de combustível com uma membrana iônica para explicar um pouco melhor sobre alguns conceitos que eu coloquei em outros vídeos e acabei recebendo muita mensagem, muita pergunta. Então eu achei interessante preparar esse material um pouquinho mais teórico, um pouquinho mais de explicação a respeito de algumas coisas que eu estou mostrando nos outros vídeos. E isso vai levar a uma compreensão melhor do porquê eu estou usando determinados elementos e para que serve exatamente o hidrogel. Eu fiz alguns desenhos e espero que vocês gostem e espero que esclareça algumas coisas. Essa aqui é uma típica célula de hidrogênio com uma membrana alcalina, justamente porque alguns vídeos meus são sobre membranas alcalinas. Então ela tem um funcionamento muito parecido com as células com membranas catiônicas, mas tem algumas leves diferenças nas reações. Essa estrutura é a estrutura básica de uma célula de combustível, uma célula padrão, e é claro que tem muitos outros tipos, dependendo do tipo de combustível que você vai usar. Mas essa aqui eu peguei porque é a mais padrão das células alcalinas. Pelas reações ali você já consegue ver como ela funciona, como é o transporte do ânion, da hidroxila ali na parte interna, a entrada de hidrogênio numa lateral e a entrada do oxigênio na outra lateral através do ar. Essa célula aqui está usando uma entrada de ar, mas algumas células são colocadas oxigênio puro, justamente para evitar contaminação, porque quando entra o ar, entra junto outros gases, como o monóxido e o dióxido de carbono e o nitrogênio, por exemplo. E isso acaba às vezes atrapalhando a reação, acaba contaminando a membrana e pode diminuir sua performance. A fórmula de entrada de hidrogênio está descrita aqui e a parte do oxigênio nesse outro lado. Dá para ver ali no meio também a parte do transporte. Ele está fazendo o transporte do OH e o que ela está deixando como subproduto é a água, o H2O. Então, se você perceber aqui, você vai ver que no balanço da reação você tem ali um excesso de água em relação à entrada que está sendo usada. Isso é porque, na verdade, a gente está justamente fazendo isso. Numa célula de hidrogênio, você está recombinando o hidrogênio com oxigênio, fazendo voltar a virar água e gerando energia elétrica com isso. Então aqui você tem o grafite, que são os coletores de elétrons. Aqui você tem a GDL, a Gas Diffusion Layer, que é a camada de difusão de gases, já que essa aqui é uma célula de combustível de gases. No caso do hidrogênio e o ar aqui são gases, estão na forma gasosa. Então você usa esse tipo de camada aqui, a Gas Diffusion Layer, que é para permitir a penetração dos gases e para conseguir promover uma retirada da umidade. Porque olha o que está acontecendo aqui. Ela está justamente gerando um excesso de água, um excesso de umidade, que um pouco vai ser usada na própria membrana, já que ela trabalha umedecida. Ela precisa trabalhar com água. Então uma parte dela é usada para manter essa umidade interna na célula. Mas o excesso precisa ser retirado. Então, senão ela sofre o que é chamado de fluid. Ela começa a entrar nessa outra camada aqui, que é a camada de catálise, e acaba diminuindo a performance da célula. Então quando você vai montar uma célula de gases, que vai ficar operando por muito tempo, precisa desse controle de umidade, ou algum mecanismo que possa controlar esse balanço. E nessa parte aqui dá para ver como essa troca química está gerando a corrente que alimenta o circuito. Dá para ver o hidrogênio liberando os elétrons, que vão percorrer o circuito externo, e serem consumidos do outro lado aqui do oxigênio. E o ciclo vai continuando, gerando energia elétrica, consumindo hidrogênio de um lado e oxigênio no outro, deixando água como subproduto. Bom, agora aqui a gente vai dar uma olhada em cada material que eu mostrei no outro desenho, que são os materiais eletroativos que participam das reações químicas dentro da célula e são elas que promovem o funcionamento correto. Então, pelo desenho anterior, a gente viu que tem três camadas. A primeira camada catalisadora, a Carbon Black Catalyst Layer, que é uma camada com carvão de alta superfície, que tem aplicado sobre ele um elemento catalisador. Aí você tem a GDL, que é aquela camada de difusão de gases, que ela é usada se o combustível for gasoso, justamente já diz o nome, Gas Diffusion Layer. Ela promove a penetração dos gases, o controle da umidade e o fluxo dos elétrons, já que ela é uma camada mais condutora.
E o terceiro elemento é o eletrodo, que é o responsável pelo contato elétrico com o circuito externo e o contato com a parte interna da célula. Ele pode ficar em contato com a GDL ou a camada catalisadora e promove a entrada e a saída dos elétrons da reação. Então, essas camadas têm uma forma correta de serem aplicadas para que a célula tenha uma boa performance, e vou falar um pouquinho mais de cada um deles nos próximos slides. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a camada catalisadora. Essa camada fica em contato direto com a membrana e com a GDL ou eletrodo, dependendo do tipo da célula. No processo de fabricação, ela é aplicada sobre a membrana ou ela é aplicada sobre a GDL, que depois vai ser prensada junto com a membrana. A função dela é promover as reações químicas de quebra das moléculas do combustível, com o íon atravessando a membrana e os elétrons participando da reação. Por isso ela tem que ficar em contato direto com a membrana e um contato elétrico ao mesmo tempo. Eu fiz o desenho ampliado, o Carbon Black, junto com o catalisador, só para ilustrar melhor como é a estrutura desse carvão. Eu desenhei com uma esfera, mas na verdade a superfície dele é cheia de fissuras, justamente para promover uma alta área de superfície. Então o carvão é responsável por fazer o contato elétrico e servir de suporte para um catalisador, além de aumentar a área de superfície. Quanto maior a área de superfície, melhor, porque mais partículas catalisadoras vão ficar ativas na superfície. No caso, eu representei essas partículas como a platina, porque é a mais comum, e serve de base para o estudo dessas células. Mas poderiam ser outras combinações de metais. Então, essas pequenas nanoesferas de platina entram em contato com o combustível, com o hidrogênio, por exemplo, e ajudam na quebra dessas moléculas. E o contato com o carbo permite trocar os elétrons, que é resultante dessa reação. O formato do carbon e da platina podem variar muito. Aqui é só uma representação. Dependendo da forma de fabricação dos catalisadores, por exemplo, pode ter uma grande variação de forma, tamanho e quantidade. Então aqui eu fiz mais para ilustrar essa visão microscópica desse carbon com catalisador e como é a sua estrutura básica. Carbons com catalisadores são constantemente testados em papers com muitos tipos diferentes, com áreas de superfície diferentes, inclusive o grafeno. A ideia é aumentar a força de catálise, porque quanto melhor a catálise, maior a potência por centímetro quadrado. E também a possibilidade de substituir a platina por outros metais abundantes, porque os catalisadores são um dos responsáveis que contribuem para o aumento do custo da célula de combustível. A próxima camada é a GDL, que é a Gas Diffusion Layer. Como eu dei um exemplo de uma célula de combustível de gás, hidrogênio e oxigênio, então ela utiliza essa GDL. Como eu disse anteriormente, ela é responsável pela difusão dos gases e controle da umidade. Os materiais mais comuns que são feitos dessa camada são esses aqui. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, acho que é o mais utilizado, é o Carbon Paper. Ele é um material com fibras grafitizadas, parece realmente um papel. Quando você olha no microscópio, dá para ver as fibras grafitizadas com uma rede entrelaçada e espaços vazios entre elas. Esse material tem uma função de deixar passar o gás por ele, servir de suporte para outros materiais e ter uma alta condutividade elétrica. Ele vende com várias espessuras diferentes. O Carbon Cloth já é o mais parecido com um tecido. Também são fibras grafitizadas, porém são feixes trançados como um tecido, o que permite essa maleabilidade melhor do material. O resultado é um material condutor na forma de um tecido que tem a mesma função do Carbon Paper. Também é vendido em vários formatos de entrelaçamento e espessura. Aí depois tem o Carbon Felt, que é o feltro de carbono. É também um material grafitizado, porém ele já não é tão fino, é um pouco maleável, bem leve, bom condutor de eletricidade e pode ser usado como isolante térmico também. Tem uma vantagem de ser mais barato que os outros dois. Porém, como a sua espessura é maior e tem mais espaço vazio que os outros, ele tem um pouquinho mais de controle na parte de umidade. Então o uso dele depende do objetivo da sua célula de combustível. O detalhe final é que esses elementos podem vir ou não com uma camada hidrofóbica aplicada sobre eles. No caso, revestida com um pouco de PTFE, o politetrafluoretileno, ou Teflon, como é mais conhecido.
Isso porque esse revestimento é o que vai permitir o controle e umidade da célula. Ele adiciona uma certa hidrofobicidade na camada que promove a retirada e o controle da umidade. Aí vem o eletrodo, ele é quem faz o recolhimento dos elétrons. É o que faz a ponte de contato com o circuito externo e os elementos eletroativos internos. Ele já tem uma condução elétrica melhor, é feito de um material para permitir a condutividade elétrica melhor, e dependendo do combustível usado, precisa ser resistente à corrosão também. O primeiro que é mais usado é o grafite. Ele não é o melhor condutor dos outros que estão aqui, mas ele tem essa propriedade de ser mais resistente à corrosão. Em situações em que a célula de combustível apresenta um nível de corrosão maior, então ele tem uma durabilidade melhor. O grafite pode ser maquinado para criar esses sulcos, que é para passar os gases ou líquidos que vão ficar em contato direto com os elementos eletroativos. O outro que também é muito usado é a tela de níquel. Ele tem vários formatos. É usado porque pode facilitar a montagem, tem boa resistência à corrosão e porque o níquel também ajuda na catálise de alguns eletrólitos. A tela de titânio é a mesma história. Ele também é bem resistente à corrosão, porém já não participa tanto das reações. E aí você tem a tela de aço aqui embaixo. Ela é bastante usada pelo baixo custo e boa resistência, mas ela já pode sofrer um pouco mais com eletrólitos mais corrosivos. Já a tela de cobre precisa ser usada sobre aplicações que não irão reagir com ele. São aplicações mais específicas. A espuma de níquel já é uma outra situação. Ela é usada em algumas células que não precisam de GDL, e a camada de catálise pode ser aplicada sobre ele. Ela tem uma espessura um pouco maior, e por isso as células de combustível precisam ser adaptadas a esse fator. São mais usadas em combustível líquido, onde a estrutura tridimensional desse elemento pode ser uma vantagem, usando catalisadores dentro do seu espaço interno, aumentando em muito a área de superfície de atuação de catálise. Agora eu coloquei também algumas membranas que são as membranas de troca iônica comerciais mais conhecidas. Então a primeira é a Nafion, que é uma membrana catiônica de transporte de cátions. Seria a mais comum, aí a mais conhecida. Depois tem a Fumazep, que é uma membrana de condição aniônica de hidroxila. Aí você tem a Sustenium, a Pentium, Piperium e a Fumapen. A Fumapen e a Fumazep são da mesma empresa. Uma é produzida para ser aniônica e a outra para transporte de cátions. Essas membranas são comerciais, já são amplamente usadas em célula de combustível e baterias. Serve também como base comparativa de condutividade, eficiência e durabilidade para a fabricação de outros tipos de membranas. A diferença delas em relação ao hidrogel é que elas já têm os grupos funcionais que tornam elas iônicas dentro do próprio corpo do polímero. E agora quero falar sobre como funcionam os clusters de reação das células de combustível. É a formação desses clusters durante o processo de fabricação que garante a eficiência dela. Então compreender isso vai fazer você ter uma ideia do objetivo a ser buscado quando você está montando uma célula de combustível. O cluster de reação é onde eu marquei com um círculo. Ele mostra a interseção de 4 elementos: o carbon, o catalisador, a membrana e o combustível. Quando esses 4 elementos se encontram em condições favoráveis, então a reação acontece de forma tranquila. É esse cluster de reação que faz com que uma célula de combustível funcione. Ela consegue fazer a catálise do combustível, trocando elétrons com o carbon, e os átomos resultantes da reação vão atravessar a membrana em forma de íons para equilibrar a reação do outro lado. No caso aqui, eu representei o catalisador como uma platina. Então, quanto maior for essa quantidade de clusters ativos, maior é a potência por centímetro quadrado da sua célula. E isso vai dependendo da técnica da sua montagem. Quanto melhor for a sua montagem, quanto melhor for a impregnação de nanocatalisadores no carbon e a agregação correta dos elementos, melhor vai ser a performance da sua célula. Olha aqui a membrana passando corretamente em contato com o carbon e o catalisador. É perfeito para acontecer uma reação de hidrogênio, por exemplo, ou do oxigênio. Ele vai justamente atuar na catálise da molécula,
do elemento químico e automaticamente já vai transportar os íons pela membrana. E o carbon é que vai transportar os elétrons da reação. Então, se os elementos eletroativos estão corretos, se ela está com uma boa aderência em relação ao carbon e à membrana, ela vai funcionar bem. Caso contrário, você pode ter alguns problemas, como ter um fluid, um excesso de umidade e a água entupir o cluster. Ou a membrana está encobrindo demais os catalisadores e aí o gás não consegue chegar. Tudo isso torna os clusters inativos. Por isso, inclusive, a necessidade de alguns mecanismos que fazem o controle de umidade. Então pode até existir bastante platina, porém se os elementos não estiverem bem posicionados, eles não vão ser bem aproveitados. Às vezes não adianta muito só a quantidade de elemento de catálise dentro do carbon. Tem que ter esse controle. Tem que ter essa penetração correta ali na membrana. Ele tem que estar posicionado de forma a criar esses clusters corretamente. Se isso acontecer, sua célula vai ter boa performance, até mesmo com baixo load. Bom, e essa daqui é a MEA, a Membrane Electrode Assembly, que é o núcleo da célula de combustível. Ela é uma espécie de sanduíche e geralmente tem 3 ou 5 camadas. A de 3 camadas tem a camada catalisadora, a membrana e do outro lado outra camada catalisadora. Na de 5 camadas ela tem a GDL, a camada catalisadora, a membrana, a camada catalisadora do outro lado e a GDL. Em membranas como a Nafion, por exemplo, esse núcleo é formado depositando os materiais sobre a membrana ou a GDL e depois prensado junto no processo de hot press, usando uma chapa aquecida. Já no hidrogel, isso não é feito da mesma forma. Então ele é feito usando um binder, num processo que eu vou descrever em outro slide. A MEA depende muito do tipo de combustível que você vai usar, do tipo da aplicação e da forma como você vai montar a célula. Isso porque em alguns casos a MEA pode não ter a GDL, somente a camada catalisadora aplicada na membrana ou usar só um lado da membrana. Ou às vezes nem usar a MEA, usar somente a membrana limpa. Então ela tem esse formato clássico, usado mais em células de combustível de gases, mas isso vai poder variar bastante dependendo aí da sua aplicação. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte do hidrogel com membrana separadora, que é justamente um dos vídeos que eu fiz sobre como fazer uma membrana de hidrogel aniônica. Eu usei o PVA junto com o PVP, um polímero que é muito usado na preparação de hidrogéis. Essa membrana foi baseada num paper, tem muito estudo sobre isso e eu usei como base para alguns experimentos. Mas só para saber, tem muitos outros materiais que podem formar hidrogel além do PVA. Então eu citei algumas vantagens e desvantagens que você tem ao utilizar o hidrogel. A primeira é justamente o baixíssimo custo. Ele realmente é um custo muito baixo. Alguns hidrogéis são biocompatíveis. Dependendo da forma com que você vai promover o crosslink, ele se torna biocompatível. Os hidrogéis biocompatíveis são usados, por exemplo, na medicina, como membranas de cicatrização, com efeito antibacteriano. Outro item é a facilidade de obtenção e síntese. Alguns hidrogéis são sintéticos e outros hidrogéis são feitos a partir de polímeros naturais. A versatilidade eu coloquei ali como uma vantagem porque o hidrogel, além de fácil de trabalhar, ele é atóxico, aceita uma gama muito grande de mistura e tem várias rotas de crosslink. Com isso você consegue produzir membranas mais adaptadas para a sua aplicação. Dependendo da mistura e da concentração do crosslink, por exemplo, posso fazer membranas com mais elasticidade, mais rígida, com mais ou menos capacidade de absorção de água e por aí vai. A outra vantagem ocorre quando a célula de combustível usa combustível líquido. Estudos de laboratório mostraram que os hidrogéis apresentam um baixo crossover em relação à membrana Nafion, quando o combustível usado é o metanol ou o etanol, por exemplo. Agora, como nem tudo são flores, coloquei algumas desvantagens aqui também. A primeira é a condutividade. Ela apresenta uma condutividade inferior às outras membranas comerciais, que eu mostrei no outro slide, como a Nafion, por exemplo. A outra desvantagem é que ela precisa de maior suporte mecânico, então dependendo da forma que você vai fazer o crosslink, a membrana pode ficar mais frágil
e pode romper dentro da célula se não for manuseada com cuidado. Então o suporte mecânico é importante na hora de usar a membrana e por isso veremos como resolver isso no próximo slide. A outra desvantagem que eu coloquei aqui é que elas são mais sensíveis ao pH. Então você tem que produzir uma membrana de hidrogel específica para cada pH. Porque se você colocar ela num eletrólito com pH errado, ela vai dissolver. Então você precisa fazer a membrana especificamente para o meio que ela irá funcionar. Ácido para o meio ácido, alcalino para o meio alcalino. E geralmente no meio neutro elas funcionam bem, tanto no pH ácido quanto a de pH alcalino. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o suporte mecânico, porque ele influencia diretamente a capacidade de montar a célula de combustível. Suporte mecânico é a característica que dá resistência a uma membrana e suportar a pressão de alguns eletrólitos e permitir o manuseio sem rompimento. Então você usa algumas técnicas para servir de suporte mecânico e quando você faz isso, você não só melhora essa parte de montagem de ser mais fácil, como também controla a expansão quando é hidratada, que é o tamanho que a membrana fica depois da absorção do eletrólito. Isso pode ser um problema se não for controlado, porque se for uma membrana com uma grande absorção de água, ela pode expandir seu tamanho e se for colocada seca dentro da célula, quando adicionar o eletrólito, ela vai expandir muito e vai romper. É possível você montar sem suporte mecânico? Sim, é possível. Você pode realmente aumentar o nível de densidade do crosslink do hidrogel, então ele fica mais resistente e você consegue trabalhar melhor. Mas ele diminui a condutividade iônica. Eu citei aqui algumas técnicas que eu uso para adicionar suporte mecânico. O primeiro dele é usar preenchedores, os fillers na resina. Então você mistura a resina do polímero com material cerâmico ou fibra de vidro ou celulose, por exemplo, e isso aumenta a resistência da membrana e, em alguns casos, melhora até mesmo a condutividade iônica dela. Tem muitos papers sobre isso com muitas misturas diferentes. O segundo item é um pouco do que eu já falei, que é justamente você aumentar a densidade do crosslink. Então, se você intensificar o crosslink, deixar mais tempo ou usar reagente mais concentrado, o hidrogel fica mais resistente, porém absorve menos água e pode diminuir sua condutividade iônica. E a terceira, é a técnica que eu vou mostrar no próximo vídeo, é justamente a deposição da resina em materiais de suporte. Eu preencho de resina algum material que tem fibras, como papel ou a fibra de vidro, por exemplo, e deixo secar. Vai formar uma membrana com bom suporte mecânico e eu vou fazer o crosslink depois, para transformar a resina no hidrogel. É uma técnica simples e barata e pode criar membranas bem resistentes para uso prático. Bom, vou falar de algumas técnicas de aplicação dos materiais eletroativos no hidrogel. Isso porque ele é diferente das técnicas de aplicação em membranas de termofluoropolímeros, por exemplo, como a Nafion. Na Nafion é usada a técnica do hot press, que é usar uma chapa quente para fazer o sanduíche dos materiais eletroativos e formar a MEA, a Membrane Electrode Assembly. Porém, o hidrogel não é um termoplástico como a Nafion e não pode ser feito da mesma forma. Então, eu vou explicar um pouco das técnicas que você pode usar para formar uma MEA com membrana de hidrogel. A MEA é o núcleo da célula de combustível, então é a união dos elementos com a membrana, o carbon black, com os catalisadores e a GDL, no caso, se for uma célula de gases. Quando elas são colocadas juntas e unidas com a membrana, elas formam aqueles clusters que eu expliquei no outro slide e a célula funciona. Então a primeira técnica é a aplicação do carbon black em pó direto na membrana. Então quando você está criando uma membrana, por exemplo, no papel ou na fibra de vidro, você deixa ela secar. Depois de seca, você usa um pouco mais de resina como cola e aplica sobre essa cola o carbon black. Então uma parte do carbon black fica colado na membrana e a outra fica limpa do lado de fora, pronta para o contato com o eletrodo. É uma técnica muito interessante porque usa muito pouco do carbon black para você atingir o nível de catálise. Isso é bom porque reflete no custo final da célula, porém não é para as células que precisa usar a GDL. Então você aí precisa usar o método 2, que é a diluição do carbon black num binder. E o que é esse binder?
O binder é o ligante, é a cola. Eu recebi muitas perguntas a respeito desse assunto. Qual é a cola que eu aplico? Pode parecer simples, mas o binder é um assunto importante. E espero falar mais a esse respeito em outro vídeo. Por enquanto, basta saber que existem muitos tipos diferentes e tem a função de agregar os elementos eletroativos. Também não pode atrapalhar os clusters ativos e nem ser corroído pelo eletrólito. O binder que eu vou usar aqui é a própria resina de PVA com o PVP, porém com uma diluição diferente. A proporção em relação à mistura de Carbon Black deve ser bem pequena para não entupir os clusters. Ao mesmo tempo, deve conseguir manter junto o Carbon na membrana e na GDL. Com ele, nós podemos formar a meia de hidrogel. A técnica consiste então em aplicar esse Carbon com o binder na membrana ou GDL e prensar junto, fazendo um sanduíche. E depois disso é que você vai fazer o crosslink, transformar a resina, tanto da membrana quanto do binder, em hidrogel. A técnica 3 é um pouco diferente das outras, porque iremos aplicar o Carbon direto sobre o eletrodo. Nesse caso, os eletrodos usados mais comuns são as telas de níquel, a de titânio ou aço. Aqui também, além do binder de hidrogel, pode usar, por exemplo, o PTFE, conhecido como Teflon. Esse tipo de binder é um pó que misturado no Carbon vai criar uma superfície um pouco mais hidrofóbica e fazer o controle de entrada de líquido na camada de catálise. Ele pode ser aplicado em várias camadas, com diferentes catalisadores e com diferentes concentrações de binders, criando eletrodos multifuncionais. Bom, é isso aí. Agora, para encerrar, eu coloquei esse slide só para mostrar algumas melhorias futuras que estão sendo pesquisadas atualmente. Então, tentando promover a melhora na condutividade, desenvolvendo novas membranas e mecanismo de troca iônica. E junto com a condutividade, é preciso ter durabilidade também, porque às vezes ela tem uma alta condutividade, mas o material vai perdendo a condutividade durante o tempo de uso. E aí no terceiro é aquele fator. Não adianta também você conseguir um ótimo material com uma boa durabilidade se você não consegue fabricar em larga escala ou ele seja muito caro. Então esses são alguns pontos que eu acredito estão em constante processo de melhoria. Vale lembrar que as células de combustível hoje funcionam dentro de nichos específicos do mercado e ainda tem muito a ser estudado. Bom, é isso aí. Espero ter ajudado a responder algumas questões que me enviaram e aguarde que eu vou produzir uma série de vídeos práticos mostrando como eu fabrico o núcleo das minhas células, como eu aplico os materiais e tudo mais. Aí eu acredito que vai elucidar muito mais ainda além dessas explicações que eu fiz aqui. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.